Acentuação gráfica. A acentuação gráfica refere-se à intensidade em que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que é pronunciada de forma mais acentuada é a sílaba tônica. As demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas diátonas. Para aplicá-la corretamente faz-se necessário a apropriação de alguns conceitos básicos, tais como o conhecimento do alfabeto da língua portuguesa, a classificação das vogais e palavras. Há normas de acentuação gráfica, segundo o novo acordo ortográfico. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a ou as. Por exemplo, ca, da, ma, já, vá, etc. E ou es. Por exemplo, cre, de, fé, le, pé, ré, etc. O ou os, por exemplo, dó, mó, nó, pó, só, etc. Observação. São também acentuadas as formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, seguidas de lu, los, e lá, las. Exemplos. Em a, dá-lo, falo-as, etc. Em é, vê-lo, tê-los, etc. Em o, polaão, poluemos, polos. Desejo vê-lo. Ditongos abertos. Por exemplo, réis, géis, méis, féis. El. Por exemplo, véu, réu, léu, del, tel. Oi. Por exemplo, sóis, dói, rói, mói, sói, gói, gói. Céu. Acentuam-se os oxítonos terminados em a ou as. Por exemplo, cajá, vatapá, jacá, pará, quiçá, etc. E ou es. Por exemplo, café, rapé, sapé, você, através, etc. O ou os. Por exemplo, paletó, cipó, mocotó, dominó, avô, etc. Em, uens. Por exemplo, também, ninguém, vintens, Jerusalém, etc. Café. Observação. São também acentuadas as formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, seguidas de lu, los, e lá, las. Exemplos. Em a, recuperá-lo, cortá-lo, animá-las, etc. Em é, vendê-lo, fazê-las, conhecê-los íamos, etc. Em o, dispô-las, propô-los, compô-lo, etc. Convencê-lo. Ditongos abertos. Por exemplo, papéis, anéis, fiéis, cordéis, etc. El. Por exemplo, troféu, ilhéu, mausoléu, fogaréu, etc. Oi. Por exemplo, herói, anzóis, lençóis, faróis, etc. Papéis. Acentuam-se os paroxítonos terminados em L. Por exemplo, ágil, amável, fácil, hábil, etc. N. Por exemplo, Éden, hífen, pólen, abdômen, etc. R. Por exemplo, caráter, revólver, éter, mártir, etc. X. Por exemplo, tórax, fênix, ônix, félix, etc. PS. Por exemplo, bíceps, fórceps, etc. Ons. Por exemplo, imã, órfã, imãs, órfãos, etc. Amável. Acentuam-se os paroxítonos terminados em ão, ons. Por exemplo, órfão, órgão, bênção, sótão, etc. I, ou is. Por exemplo, júri, caque, beriberi, táxi, etc. Ons. Por exemplo, próton, elétrons, nêutrons, etc. Ou
uns, por exemplo, médium, álbum, fórum, etc. Júri. Acentuam-se os paroxítonos terminados em us, por exemplo, bônus, ônus, vírus, Vênus, etc. Vênus. Em ditongos. Por exemplo, áurea, azália, marmórea, argênteo, terráqueos, etc. Lábios. Acentuam-se todos os proparoxítonos. Exemplos: aeródromo, biológico, cálido, cátedra, etc. Mônica. Atenção! Não se emprega mais o trema, exceto em palavras estrangeiras e suas derivadas. Exemplos: Hübner. Hübneriano. Acentuam-se o i e o vogais tônicas dos hiatos quando eles formam sílabas sozinhos, ou com S e não são seguidos de NH. Exemplos: ruína, raízes, países, etc. Egoísta. Atenção! Observação 1. Não se devem acentuar, portanto, raiz, pô, ruim, ruins, etc. Observação 2. Não se devem acentuar, nas palavras paroxítonas, o i ou u tônicos precedidos de ditongo. Feiura, baiuca, maoísmo, taoísmo, etc. Usa-se o acento diferencial nas palavras pôde, passado, diferente de pode, presente. Por, verbo, diferente de por, preposição. Observação: é facultativo o emprego do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma, desde que seja garantida a clareza da frase. Acento em formas verbais. Ocorre em verbos ter e vir, bem como em seus derivados, deter, manter, reter, etc. Singular: ele tem, ele vem, ele intervém. Ela tem disciplina. Plural: eles têm, eles vêm, eles intervêm. Eles têm disciplina. Como sempre, deixe um like, se inscreva e ative as notificações. Assim você contribui para uma melhor educação de forma gratuita. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!